Olá, Vivêncio Cerrado. Ele tem 55 anos, mais de 30 só na advocacia. O último ex-presidente da Ordem dos Advogados do Tocantins, seccional Tocantins. Irreverente, polêmico. Quem abre esse especial de entrevistas exclusivas aqui comigo no Trocando em Miúdos é ele, Walter Ofuji. Walter, muito bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Maju. Como é que você tá aí nessa pandemia? Como é que você tá? Isolado, né? Muito isolado. Agora se soltando um pouco, tomei minha segunda dose, graças a Deus, né? Graças à ciência. E retomar as atividades aos poucos, né? Que bom. Então vamos lá, né, Walter? Você é o último ex-presidente da OAB, como a gente sabe, teve um mandato que você fez um compromisso de não disputar a reeleição, cumpriu esse compromisso, mas em 2018 o seu grupo, o grupo que você apoiava, foi derrotado por 1% dos votos. O que aconteceu? Primeiro que aconteceu um processo democrático, né? Eu consegui manter a minha coerência, né, nos ideais que eu acredito. Eu acreditava que a reeleição seria nefasta para a entidade, porque nós sempre tivemos o mesmo grupo comandando os destinos da entidade. Então eu acredito que a cada 3 anos, eu acho que a presidência da OAB é quase que um sacerdócio. Em um determinado momento da vida, você se afasta um pouco dos familiares, se afasta até dos seus deveres profissionais para se dedicar à classe. Então eu fiz isso, o meu compromisso com a classe eram 3 anos, e eu precisava retomar minhas atividades. E eu acreditava, e ainda acredito, que o processo democrático numa entidade de classe, ela se renovando com menos tempo, sem a reeleição, existe uma oxigenação natural. E aí vem novas ideias, novos colegas podem ter oportunidade de ajudar a classe, que na verdade é um trabalho voluntário, né? Então eu acredito que 3 anos é um tempo muito bom e também me deu muita liberdade para fazer uma gestão independente. Eu não me preocupava com reeleição, lógico. Eu queria fazer meu grupo continuar o projeto que nós iniciamos. Mas o processo democrático é esse. Entendi. Na sua gestão, me lembro bem, acompanhei, você pautava questões além da advocacia, envolvia em outros assuntos, temas da sociedade. Isso também foi muito criticado pelo grupo da oposição, muitas vezes, né? A gente pautou isso, dizendo que a OAB não estava defendendo a classe, não estava do lado dos advogados e advogadas, alguns falavam, né? Como é que é o debate interno disso? Como é que foi esse debate interno na categoria? Essa é uma grande discussão na advocacia atualmente, principalmente até por conta do cenário nacional, né, desse grande embate Bolsonaro, né, com o nosso presidente Felipe Santa Cruz. Eu pessoalmente, e isso foi uma promessa de campanha, eu acreditava que a OAB, assumindo que nós somos a única entidade que constitucionalmente temos a obrigação de defender a sociedade, nós temos essa prerrogativa, nós temos o que a doutrina chama de munus público. Então eu acreditava que se nós exercêssemos isso com independência, né, atuando no estado, que é um dos estados mais carentes da federação, nós conseguiríamos trazer uma contribuição e ao mesmo tempo a contrapartida seria a valorização da classe. E acho que nós atingimos isso, mas inclusive no meu próprio grupo, eu tenho vários amigos que eles entendem que a advocacia tem que estar voltada mas só para os interesses da classe, discutir só questões da classe. Eu acho que isso enfraquece, mas eu também respeito a opinião de todos. Ainda mais agora nesse momento de pandemia, que nós vamos agora partir por uma nova advocacia, né? Por um momento de sobrevivência como todas as categorias, né? Entendi. OAB e política. Eu me lembro bem em 2018, Walter, quando você se filiou no PSD, partido que hoje é comandado pelo senador Irajá Abreu, né? A filiação foi bem, na verdade, quando estava ali já no período, né, ali pré-eleitoral, surgiram muitas especulações, né? E você queria ser candidato naquele ano a algum cargo eletivo? Não. Como é que se deu esse processo? Esse processo se deu basicamente, na verdade eu vinha sendo sondado por alguns grupos políticos, dentre eles o grupo do Irajá, que é um amigo pessoal. Mas eu fui sondado por outros grupos. Na verdade o Brasil passava uma crise, né? Nós tínhamos tido um impeachment, uma tentativa de impeachment do Temer, o Estado, a segunda cassação do governador Marcelo Miranda, e o cenário nacional buscava novas alianças, tanto é que surgiu a figura de Bolsonaro com essa composição atual do Congresso. Então, me apresentaram algumas pesquisas dentro do seio da OAB. Eu conversava muito na época com o presidente do Conselho Federal, Lamáquia, e vários presidentes seccionais e conselheiros eram assediados, tanto é que Henrique Klein em Sergipe foi candidato a governador, Jarbas Vasconcelos foi ao Senado no Pará. Vários presidentes, vários líderes de classe estavam sendo sondados
para que assumisse esse protagonismo dentro da política partidária. E nós discutimos muito a necessidade da advocacia ter uma bancada legislativa, porque nós temos um embate, às vezes, com os outros atores do Poder Judicial, que ele se dá no âmbito do CNJ, onde nós somos minoria. Então, talvez se nós tivéssemos uma bancada dentro do Congresso Nacional, nós poderíamos conseguir algumas pautas importantes para a classe. Então, eu fui meio que incentivado, e aí, na verdade, eu me filiei no último dia para ter uma decisão, porque a proposta veio, se filia, me mostraram algumas pesquisas, falou, aí você pensa. E aí, dali, eu falei, eu vou conversar, dialogar com a classe. Eu não encontrei muita receptividade do meu grupo, inclusive, alguns me incentivaram, vários, mas uma minoria falou, Walter, mas você vai renunciar a isso, é uma coisa que pesava. Como é que eu me comprometi a exercer um mandato de 3 anos que eu não vou prosseguir e teria que renunciar em abril? Então, foi assim, uma coisa que permaneceu 10 dias, eu tentei fazer na surdina, inclusive, porque eu me filiei e fiquei calado, não fui para palanque, não fiz festa de filiação, fiquei aguardando eu amadureci a ideia. Mas logo depois eu cheguei à conclusão que tanto é que no dia que eu tinha que renunciar foi quando eu estava de férias, até nas Maldivas, e o pessoal me procurando, a imprensa me procurando para saber se eu iria sair. A ideia era uma majoritária, né, o convite que eu tive era para uma majoritária no Senado. Mas, de qualquer sorte, eu acho que foi um momento. Na verdade, o que propiciou isso foi o protagonismo da gestão. Na verdade, a gente estava com grandes pautas, discutindo pautas sociais. Tinha acontecido aquele debate do IPTU na cidade, que nós tivemos a Vitória reduzindo, né, mantendo os valores do IPTU. E assim, a comunidade, amigos, empresários, alguns políticos me fizeram esse convite e eu fiz a filiação para amadurecer, mas logo depois eu cheguei à conclusão que não era o momento, eu não deveria renunciar, deixar meu grupo, né, vi uma eleição da classe, né, hoje em dia até alguns desses amigos políticos, alguns me convidaram, eles brincam comigo, falei, não foi para a eleição, não se candidatou à política partidária, enfim, foi uma experiência, assim, foi uma experiência que durou alguns dias, mas eu não quis perder o prazo, na verdade não me convenceram a não perder aquele prazo. Entendi. E ano que vem, alguma possibilidade de uma candidatura? Não, acredito que não. Depois da pandemia, então, eu estou muito voltado ao meu escritório, né? Eu tenho uns sócios mais jovens que estão com projetos de expansão e eu acredito que eu tenho que dar esse apoio para eles. E também tem um lado familiar, fiquei preso há 2 anos, eu tenho uma vida social que eu estou muito carente, uma vida esportiva, de viagem, de turismo. Então também eu quero me dedicar, também estou numa fase da minha vida que eu preciso. Bacana. Walter, como é que você avalia hoje a atual gestão, o atual comando da OAB Tocantins? Nós passamos uma crise sem precedentes, né? A classe hoje, ela se encontra num momento envergonhada, na minha opinião. Eu entendo que os problemas pessoais que o atual gestor vem enfrentando... primeiro é uma coisa que precisa ser pontuada uma coisa. Ele tem todo o direito à ampla defesa e a categoria tem que preservar isso. Tanto é que outros envolvidos na mesma operação durante a nossa gestão, nós fizemos questão de intervir nos processos, fomos até multados pelo juiz numa quantia de 1,5 milhão que graças a Deus nós conseguimos reverter. Eu acho que esses advogados que estão envolvidos nessas operações, em quaisquer outras, eles merecem toda a atenção da ordem para que sejam respeitadas as suas prerrogativas. Mas, ao mesmo tempo, se espera de um gestor a contrapartida de preservar a imagem da classe. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos uma classe escondida, nós não vemos a figura do presidente do OAB. Me cobravam muito a figura, você me chamou de irreverente, até por eu ser, às vezes, um pouco irreverente, me cobravam uma postura, né, mais conservadora. E hoje em dia nós não temos postura nenhuma, nós não vemos a figura da presidência que tanto... Eu trabalhei muito com a questão do coletivo, das comissões, e a gente não vê esse movimento de afastamento. Ele deveria, no mínimo, ele teria 2 opções, eu acredito. Uma é enfrentar, falar, não, eu não irei renunciar, mas aconteceu isso, chamar uma coletiva de imprensa para explicar para a sociedade e para a classe o que aconteceu. O processo, se ele acha que isso prejudica a defesa, prejudica a sua defesa, aí sim, ele deveria se afastar, ou renunciando, ou num primeiro momento se afastando, para preservar a imagem da classe. Hoje nós somos uma classe envergonhada, nós somos uma classe que são motivos de piada, nós somos motivos de piada. Você vai num açougue, às vezes a pessoa te conhece, brinca com você, pergunta sobre... Eu escuto muito, né, a piada de você é o presidente da ordem, eu já sei que é uma brincadeira, né?
Então, assim, nós estamos num momento crítico da advocacia, como nunca vivemos, inclusive. Né? Nós temos 30 anos de história da ordem do Tocantins e nunca passamos por isso. Certo. Um dos motivos apontados por alguns advogados para a derrota do seu aliado na eleição anterior, que é o Célio, é que alguns diziam que ele tinha um alinhamento muito da esquerda, aí com isso perdeu alguns apoios de advogados da direita, né? Eu gostaria que você avaliasse para mim um pouco com relação, uma comparação, e fizesse uma comparação para mim com a atual gestão da OAB, que nos votos do Conselho Federal é totalmente alinhada ao comando nacional da instituição. Para você ver, nada melhor que o tempo, né? Primeiro, assim, é muito importante que se pontue, mas lógico, era uma disputa e tentaram pegar uma fragilidade, né? Em tese, eles enxergaram como uma fragilidade o fato do Célio ser um progressista. O Célio não é petista, o Célio nem votou no PT nas últimas 2, 3 eleições aí. O Célio é um progressista, o Célio era um dos melhores candidatos. O preparo do Célio, o brilhantismo profissional dele é reconhecido no estado inteiro. Mas lógico que a oposição jogou com isso. Era um momento, né, de ojerização ao PT, ojerização à política tradicional. Então tentaram colar essa imagem. E essa imagem colou, acho que com certeza chegou a colar, porque o Célio é uma pessoa de muitos princípios. Mas aí agora eu devolvo a pergunta para a classe. Será que nós não estaríamos melhor hoje com o Célio Henrique na presidente, ou mesmo o Juvenal Kleber? Na sua administração, te chamei de polêmico, não à toa, teve alguns momentos que você recebeu muitas críticas. Eu me lembro bem, inclusive, que você estava de férias nas Maldivas, enquanto no Tocantins tinha uma reunião do CNJ. Você errou nisso? O que aconteceu, Fuji? Não, eu acredito que não. O que aconteceu? Eu tinha umas férias programadas há mais de um ano, eu não deixei de viajar durante a gestão. Eu acho que férias todo mundo tem, eu não sou uma figura onipresente, onipotente. Um presidente não resolve tudo. Eu tinha uma diretoria competente, eu tinha um conselho estadual que inclusive me criticava muito, me pautava muito. Eu era derrotado constantemente no meu conselho seccional nas minhas pautas, que é um processo natural e democrático. Então, o que aconteceu? Tinha uma reunião marcaram uma reunião no CNJ mais ou menos com 3 semanas de antecedência de uma viagem, né, de um valor significativo, porque eu tinha armado, eu faço uma viagem, né, da minha época que eu pegava onda, de surf, eu faço uma viagem com meus amigos de colegial, a cada 2, 3 anos nós viajamos juntos, né, cada vez está ficando menor, um já teve infarto, um já infartou, alguns já faleceram, então a gente faz essa reunião de amigos. Então, na verdade, aí o que eu fiz? Eu procurei a pauta do CNJ, eu circulei o Estado pegando a pauta, e a minha vice-presidente, a Lucélia Sabino, me substituiu com a diretoria. Foi uma reunião de meia hora, mas usaram isso como factoide. Aí agora até eu pergunto, agora eu volto a pergunta, nada como o tempo mais uma vez, né? A minha ausência numa reunião, de uma folga que eu tirei de 10 dias na gestão, depois daquela matéria no Fantástico envolvendo o atual gestor, ele sumiu. Ficou um mês sumido, pediu licença e depois foi aparecer 2 meses depois. Então, ficou 2 meses. E agora, com essa recente condenação em primeira instância, que eu volto a repetir, que ele deve recorrer, nós temos que acreditar na sua presunção de inocência, ele sumiu de novo. Na verdade, acontece o seguinte, ele some, aí ele aparece postando lá naquele mundo do Xambari, mundo xambariano, né? Na verdade, o que a gente está vendo aí agora já sendo polêmico, nessa gourmetização da classe, quem está sendo servido de bandeja é a imagem da categoria. E falando em categoria, nos bastidores já, as eleições que vão acontecer esse ano, não tem data ainda, mas já está todo mundo comentando, bochicho, a pergunta que não quer calar, você vai ser candidato esse ano? Não, eu acredito muito nessa renovação da entidade, né? Eu, na verdade, Maju, eu acho que na vida da gente, agora com mais experiência, cada vez eu acredito mais nisso, que tudo tem seu momento, sua passagem. Muita gente fala, não, eu me dedico à vida, à OAB, ao meu sonho. Não, a OAB foi uma das minhas passagens. Eu tenho muito orgulho de ter sido montado o primeiro jurídico da concessionária de energia privatizada. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na primeira usina hidrelétrica e capitaneado dois jurídicos, tanto da usina do Lajeado como a usina do Peixe. Eu tenho muito orgulho dos Ironmans que eu fiz, das viagens que eu faço, né, das maratonas que eu corri. Eu acho que é tudo uma passagem. Esses 3 anos do OAB eu me dediquei com afinco,
né, com muito amor, com muita dedicação. Errei, lógico, até pela minha experiência, até um recado que eu dou, não entrem como eu entrei no AB. Eu praticamente caí de paraquedas, porque quem conhece meu histórico, eu sempre fui um amigo do AB, ajudava com as empresas quando eu conseguia patrocinar, ia nos eventos, mas nunca participei, nunca concorri a nada. Eu não fui conselheiro estadual, não participei de comissão. Isso assim, eu acho que eu estaria muito mais maduro se eu viesse com essa bagagem. Por um determinado momento, algumas pessoas se sentiam alijadas, um grupo de oposição, e eu fui, né, nós tivemos um primeiro candidato que era o Biasotto, no final ele não pôde por uma questão de estudos, ele estava no meio do mestrado, e no final, para a gente não sair com ninguém, eu saí e acabou acontecendo, né. Tem até um meme, assim, com o Jack Chan no final da campanha, né, que circulou, falou assim, e agora eu ganhei, ninguém esperava. Mas assim, então eu me dediquei esses 3 anos, mas isso foi só uma passagem. Então eu acredito que existem bons nomes para a ordem, nós precisamos mudar esse estágio atual e eu confio muito em quem está vindo aí. Mas você está articulando algum grupo para disputar essa eleição? Não, eu não estou capitaneando nenhuma articulação. Lógico que eu vou me manifestar, vou apoiar. Eu estou vendo, inclusive nesses últimos dias nós tivemos, né, notícias muito boas, né, que foi a candidatura da Esther, que foi minha adversária, que é uma pessoa que eu conheço, sou amigo pessoal dela há mais de esses 20 e tantos anos que eu moro. Muito conceituada. Sim, a Esther se lançando, nós temos a corajosa Rita, que também está nesse movimento de oposição, praticamente com a desistência do Jander e do Marcos Moreira, tinham sobrado a Rita e o Juvenal. E o Juvenal agora com essa postura assim de estadista, né? O Juvenal agora, talvez ele fez uma análise interna, pessoal, entendendo que talvez a Esther aglutinasse mais, aí ele abre mão de uma pretensão muito legítima. O Juvenal era um forte candidato, né? Ele vem de um recall, de uma campanha bem sucedida, apesar de ter ficado em terceiro, ele teve 1000 votos, ele tem a confiança de grande parte da advocacia. Então, o Juvenal, ele deu esse exemplo. Eu acho que, assim, a notícia veio ontem, né? Então, eu acredito que o Juvenal deu esse grande exemplo. E agora, acho que, eu tenho a certeza de alguma coisa. Eu vou votar numa mulher no próximo pleito eleitoral. Eu acredito que a Rita tem que sentar com a Esther, elas precisam se entender para que a gente faça para que a classe tenha uma chapa de consenso em que qualquer uma das duas nós estaremos bem servidos e que a gente consiga aí galvanizar toda essa oposição, todo esse movimento oposicionista insatisfeito, para que a gente retome a ordem, né? Porque eu tenho muito medo, eu até não vou falar quem, o advogado que conversando comigo semana passada, ele falou que tem muito medo desse estilo da atual gestão de apagar tudo que foi feito no passado. Então a gente acredita que nós precisamos ter essas pautas conquistadas. Por exemplo, na minha gestão eu tenho muito orgulho, apesar de ter sido muito criticado, dessa pauta voltado para a sociedade. Mas hoje eu vejo, até surpreendentemente, a atual gestão mantendo as comissões nós somos LGBT, né, as comissões raciais, né, de discussão da proteção à questão racial, de minorias. Então, austeridade, hoje em dia o portal Transparência está sendo mantido pela atual gestão. Isso para mim é um legado. Como eu também fiz, eu consegui manter o legado, por exemplo, do presidente Epitácio. O Epitácio, ele fez umas eleições aqui, eu disputei, apesar dele ter uma candidata que era Esther, foram as eleições mais limpas que aconteceram dentro da entidade, eleições transparentes, e nós conseguimos fazer isso também, inclusive perdendo as eleições. As eleições da OAB, as últimas, antigamente tinha uma discussão muito grande, né, de anuidade, quitação, uma discussão, nós já tivemos até embates físicos no passado. Então nós fizemos e esse acho que foi um legado que eu consegui manter do Epitácio. Bacana. E estamos aí também, né, já no dia do advogado, já caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Qualquer mensagem que você deixa, principalmente para os novos advogados? Muita gente que sonha em seguir essa carreira que é tida, né, como uma carreira nobre, uma carreira para muita gente que sonha em ser advogado. Qual a sua mensagem? A mensagem, primeiro, muita perseverança, porque vocês estão assumindo uma profissão que é a melhor das profissões, né? Que ela faz engrandecer tanto a cidadania quanto a satisfação pessoal, mas acho que é muito importante nesse momento, nessa crise que nós estamos vivendo, nós termos uma advocacia ética, ter muita calma no trato com os clientes, tratar muito bem os colegas, poder se preparar. Eu acho que também o preparo vai fazer a diferença. E, inclusive, a própria entidade, por um erro do passado de deixar crescer esse número exacerbado
né, de faculdades, nós temos que discutir onde nós vamos deixar essa meninada, como é que eles... Todo dia nós estamos despejando essas pessoas com expectativa de assumir a profissão e o mercado talvez não absorva todo mundo. Hoje em dia nós somos, acho que, 1.400.000 advogados. Nossa. Então é uma coisa que precisa ser repensada. Inclusive, as próximas gestões da OAB, tanto no Conselho Federal quanto no Conselho Seccional, vão ter que discutir essa nova advocacia. Como é que nós vamos atuar? Como é que o advogado antigo vai se aproximar das novas tecnologias? Como o jovem advogado vai ser inserido nesse mercado? Como é que nós vamos atuar com as outras entidades? E eu acredito que, inclusive, nessa pauta, e aí já fazendo uma crítica à atual gestão, que eu tenho ouvido de outros interlocutores, nós precisamos ter diálogo. Não adianta ter uma gestão midiática. Por exemplo, me criticavam muito na questão, fizeram uma crítica nas prerrogativas. Nós fizemos as primeiras prerrogativas profissionalizadas. Nós tínhamos 4 advogados para atender essa demanda da advocacia. Tudo foi pautado, era tudo levantado, porque eu venho da iniciativa privada, então o nosso procurador de prerrogativas, tanto o Marcelo Cordeiro, o primeiro, como o Jander Rodrigues, eles fizeram esse trabalho. Na atual gestão, inclusive, se prometeram 12 procuradores, e me parece que não tem nenhum fixo lá dentro da entidade. Então, na verdade, você precisa ter diálogo, e restabelecer a confiança com o Poder Judiciário, com a Defensoria. Não adianta ficar na mídia, buscar na mídia a solução de que você não conseguiu no diálogo. Né? Eu ouvido muitas reclamações, tanto de autoridades do Poder Judiciário, como da Defensoria, como da Secretaria de Segurança, que está faltando esse diálogo. Às vezes não se discute o assunto abertamente e eles ficam tomando conhecimento das reclamações através da imprensa. Então, acho que é muito importante essa nova gestão restabelecer, lógico, com muita firmeza, mas com muita honestidade intelectual e veracidade. É ter um diálogo franco com essas entidades. Não adianta, por exemplo, a atual gestão não ganhou nenhum... Tem o Jander Rodrigues, que é o nosso ex-procurador de prerrogativas, ele fala que nós estamos vivendo esses 3 anos no Brasil e Alemanha. Nós não ganhamos nada no CNJ, perdemos todas as demandas, todas as discussões com a Defensoria, desconstruímos todo o diálogo que nós vimos para tentar equilibrar essa atuação da Defensoria e o resultado está aí. Só desagravos, né? Foi banalizado, acho que hoje em dia ninguém se preocupa mais com os desagravos da advocacia, né? Então, acho que tem que retomar esse diálogo, tem que fazer um enfrentamento muito, muito mais sério, sem essa explosão midiática que se busca na atual gestão. Entendi. Walter, obrigada. Você ficou aí com as opiniões, impressões e revelações. Walter Ofusi, advogado renomado e conhecido no Tocantins. Obrigada, Walter. Quero aproveitar em nome de toda a equipe da Gazeta do Cerrado e parabenizar todos os advogados do Estado. Nós trabalhamos diariamente cobrindo os assuntos de interesse da advocacia tocantinense. Respeitamos muito o trabalho do OAB e de todos os órgãos do Judiciário. A imprensa é parceira do trabalho do Judiciário no que diz respeito aí aos assuntos de interesse público. Então é isso. Esse foi o Trocando em Miúdo comigo, Maju Cotrim. Semana que vem tem mais papo revelador com pessoas de várias categorias, de várias classes. Papo bom, direto e reto. Trocando em Miúdos aqui comigo, Maju Cotrim. Porque você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.